Senhoras e senhores, agradecendo a pontualidade em respeito aos que já estão, nós lembramos que as perguntas devem ser enviadas ao palestrante por escrito. Convidamos ao palco para a sua palestra o Dr. Adriano Sarquez, doutor e mestre em Economia, diretor de Estudos Econômicos do IPES, o Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica do Ceará. É professor da Universidade de Fortaleza. Vamos aplaudir o Dr. Adriano Sarquez. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo Roberto. É uma satisfação muito grande. Na verdade, eu coloquei aí como economista, mas atualmente eu sou diretor de estudos econômicos lá do IPES, que é um órgão de pesquisa e estratégia econômica do Estado do Ceará, assessora todas as secretarias do Estado, e também, originalmente, sou do BNB, do Banco do Nordeste, para o qual já trabalho há 38 anos, né? Mas estou cedido atualmente para o Estado. E o objetivo aqui é trazer algumas informações para vocês de natureza econômica e social e fazer uma reflexão sobre essa dinâmica, a dinâmica recente do Estado do Ceará, o que é que está por trás dos números. A ideia é não só apresentar números aqui, mas apresentar informações para vocês a respeito desses números. A gente sabe que o modelo de desenvolvimento implantado no Brasil, ele resultou nesse quadro aí, certo? A desigualdade hoje, e é o que vai permear basicamente toda a palestra aqui, as discussões aqui que eu vou apresentar para vocês. Nós temos um país extremamente desigual. É um país rico, né? Até o presidente FHC já havia falado, mas porém injusto, devido a esse quadro de desigualdade que se manifesta do ponto de vista pessoal quanto espacial. A gente tem aí São Paulo, aí é só algumas informações. São Paulo tem 89 vezes a população de Roraima. O PIB é quase 200 vezes o PIB do Piauí, que é Roraima também. PIB per capita 8,3. A pobreza, né, que é muito concentrada aqui na região Nordeste. A gente vai ver mais na frente os números relativos à pobreza aqui no estado do Ceará. O coeficiente de Gini, que é um indicador de concentração de renda, ou que seja, mas aí no caso é associado à renda, revela também esse quadro de desigualdade. Santa Catarina tem a menor desigualdade do país, é o estado menos desigual. E qual é a importância disso? É mostrar que é um estado mais ou menos igual, que sem muitas desigualdades sociais. É justamente porque facilita a implementação das políticas públicas. Às vezes o estado aqui do Ceará, o governador, faz uma política de crescimento econômico e essa política ela tem um efeito menos forte sobre a pobreza do que um estado que fosse mais igual. Nada garante que um centro de eventos ele vai alcançar a pobreza na mesma magnitude que esse mesmo centro de eventos fosse feito em Santa Catarina, que tem um grau de desigualdade muito menor do que o Ceará. Daí porque é importante, eu diria, devia ser enfatizado nas políticas públicas. Eu não vejo essa prioridade, apesar de todo o discurso social que nos últimos anos está sendo colocado a nível de Brasil. Eu acho que precisa ser priorizada ainda mais essa questão da desigualdade. E aí é só para a gente comparar a desigualdade. Logicamente que o coeficiente de Gini ele revela essa redução da desigualdade. Nós tínhamos um Gini em 95 de 0,6, caiu para 0,53. Quanto maior é mais desigual, e quanto próximo de zero, você está se aproximando de uma sociedade mais igual. E aí vê como é na França, como é na Alemanha, na Espanha, no Japão, que são países desenvolvidos e têm uma desigualdade muito mais baixa do que a nossa. Então, são dois problemas, eu acho que dois desafios que eu considero extremamente importantes para o gestor, para um governo, que é a questão da desigualdade e da pobreza. A desigualdade ela se manifesta do ponto de vista espacial. Nós temos aqui 75% do PIB do estado do Ceará em apenas 10% dos municípios, quer dizer, 18 cidades têm quase 80% da riqueza do estado do Ceará. Então, nos outros municípios são vazios econômicos. O que está garantindo essa estabilidade a nível dos municípios, e principalmente agora que a gente tem questões climáticas, a seca principalmente, é justamente os programas de transferência de renda do governo federal. É o que ainda dá uma certa estabilidade social nesses municípios. Porque não tem economia, não existe
dinâmica econômica. Então, e aí você tem 50 municípios, o estado do Ceará tem 184 municípios, você tem 50 municípios com apenas 3%. Eu poderia agregar aí mais uns 20 a 30 municípios, que isso ia aumentar para 5%, no máximo. E além da desigualdade geográfica, essa desigualdade espacial, a gente tem a desigualdade pessoal, tá certo? 10% dos mais ricos com quase a metade da renda dos mais pobres, da renda total da economia. E 50% dos mais pobres com 16%. E apesar de todos esses esforços que têm sido feitos com esses programas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e o esforço que os governos estaduais têm feito no sentido de combater a pobreza, nós temos ainda quase 1 milhão de cearenses vivendo na extrema pobreza. O que é essa extrema pobreza? Esse conceito, ele é muito associado com renda. Então, aquelas famílias que vivem em domicílios com renda domiciliar per capita até R$70, quer dizer, você imagina uma família de 4 pessoas, nessa família teria R$280 de renda. Renda domiciliar per capita até R$70 é considerada extremamente pobre. Tá? E até 140 são consideradas pobres. Eu não gosto muito desse conceito, ele é muito utilizado a nível de governo, mas, enfim, é o que tem sido utilizado. Quer dizer, eu vou acabar a extrema pobreza no Brasil durante a minha gestão. Aí a pessoa passa, deixa de ganhar 70 para ganhar 80, deixou de ser 80, extremamente pobre. Eu não acredito que com R$10 a mais você consiga passar dessa faixa, né, mudar o extrato social e dizer que você deixou de ser extremamente pobre ou pobre. Então, esse conceito de renda ele é bastante limitado, mas é o que vem sendo utilizado a nível de Brasil. E aí, só mostrar para vocês que eu acho que é o mais grave, é uma visão mais conceitual, saindo um pouquinho dos números, é esse conceito de equidade e igualdade, tá certo? A equidade, na verdade, você fazer políticas de equidade, e aí se diferencia da igualdade, é você dar oportunidades iguais para todos os cidadãos. Se você for lá nos Estados Unidos, os países ricos, todos os cidadãos eles vão ter a mesma oportunidade. O que seria isso? Ele teria a oportunidade de escola pública de qualidade, tanto faz ser rico como pobre, os hospitais, a moradia. Então eles têm essa preocupação, e o que vai diferenciar esse cidadão no mercado de trabalho é o talento dele, a capacidade dele, o esforço que ele faz. Por essa razão é que, nos Estados Unidos, por exemplo, eles não gostam de tributar os ricos, porque o rico, ele demonstra ter uma habilidade, um talento muito maior do que os outros cidadãos comuns, tá certo? Então lá eles têm esse princípio, quer dizer, o imposto sobre os ricos são relativamente, né, menos pesados do que os sobre os mais pobres, porque são justamente essas pessoas que são os maiores empreendedores, os que trazem riqueza. Mas para isso ele precisa dar, o governo precisa dar condições iguais para todos. O cidadão que nasce numa favela, em condições idiosincráticas, ele nasceu ali, quer dizer, não quis nascer ali. Casualmente, nasceu na favela do Dendê, nasceu no Pirambu, nasceu na Conjunto Palmeiras. Aliás, é uma pergunta, vocês são daqui do Ceará, pessoal? Do Ceará, né? Então, ele nasce numa condição totalmente, para ele, desfavorável. Esse cidadão jamais vai progredir se ele não tiver um apoio público em termos de escola, em termos de educação. Então, ali ele já está condenado, então ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Então, para mim, eu acho assim, um dia desse vieram inaugurar a favela lá no Campo do América, ali, trouxeram o ministro e fizeram, lá tem uma placa, se vocês passarem, tem uma placa dizendo que é o programa de urbanização do Campo do América. Quer dizer, estão fazendo só um campo de futebol. Não é urbanização aquilo ali, não. Urbanizar uma favela é você fazer rua, é você dar saneamento, é você levar energia. E aquela favela é extremamente... Estou citando só lá, porque eu moro perto e eu vejo lá como é as condições. Então, é gente que mora em condições totalmente absurdas. Então, a gente precisa ver, e aí esse conceito de pobreza, mais uma vez, a gente vê que ele é inválido. Como é que a pessoa, ele só considera a renda e as condições que ele vive são sub-humanas? Então, a gente não tem essa reflexão e não tem esse desejo de priorizar, não existe. Quer dizer, se houvesse uma ênfase maior, olha, vamos acabar as favelas do Brasil, tá certo? Então, você poderia, em 10 anos, 15 anos, talvez fosse melhor do que esses programas de transferência, urbanizar a favela, não é fazer o que o Lula fez lá no Morro do Alemão, que ele fez um teleférico e disse que urbanizou a favela. Quer dizer, aquilo é um absurdo, certo? É enganar a população. Então, esse conceito de equidade eu acho fundamental. Se a gente não pensar nessas
crianças que estão nascendo aí, a gente vai ter só, é como você está aprendendo os bandidos de hoje, mas já tem 10. Já tem 10 nascendo lá com essas famílias que vivem nessas condições. Então estamos enxugando gelo. Não adianta nada. A gente vai viver eternamente nessa situação de marginalidade e criminalidade. Então é só para mostrar o que eu falei agora. O mercado de trabalho, ele vai acentuar essas diferenças que existem antes, né, das pessoas que ingressam nele, e como resultado é o que a gente vai ter lá, a diferença de consumo, que as pessoas que não têm, né, consumo a determinados bens, as diferenças de renda, de saúde, que é o acesso a uma rede de saúde boa e educação, etc. E se olhar as experiências, né, mundiais de desenvolvimento, todos os países, né, mesmo os desenvolvidos e os que hoje estão em desenvolvimento, eles passaram por essa mesma estratégia, utilizaram essa mesma estratégia. Primeira estratégia, forte redistribuição de ativos. O que é isso? O ativo físico. E aí era para a gente ter feito isso lá nos anos 50, nos anos 60, logo quando o Brasil começou a se industrializar. É a reforma agrária. Quer dizer, eles todos iniciaram. O Brasil naquela época tinha 80% da população vivendo no campo. Então, se ele faz essa reforma agrária, e aí faz uma política agrícola mais consistente, ele teria deixado esse povo lá. O que é que a gente assistiu? Não, ele optou pelo binômio industrialização com urbanização. E aí você migrou das áreas urbanas, rurais para as áreas urbanas. E aí a gente assistiu nas grandes cidades essa explosão demográfica, nas cidades médias e grandes, com acentuada urbanização do Brasil e gerando todos esses problemas que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Então, esse era o primeiro. O financeiro é você dar acesso, né, a crédito, a recursos ao pobre. E aí eu vou mostrar para vocês, o pobre não tem acesso. Se você olhar o sistema financeiro público, ele discrimina o pobre. Ele discrimina, pega no BNB, que eu trabalho no BNB, eu acho ele elitista. Ele é elitista. Porque quando o cidadão que mora no Pirambu, é empreendedor, tem um empreendimentozinho lá, quando ele vai numa agência, a primeira coisa que o gerente pergunta é se ele tem ativos para dar em garantia. O cara não tem. Então ele fica marginalizado. Ele não vai ter acesso a crédito, a dinheiro público barato, de longo prazo, que ele pode fazer o negócio dele e dar sustentabilidade ao negócio dele. Aí o rico vai e tem acesso. Então, agora, para o pobre tem um microcrédito, que a taxa é exorbitante e é exploradora do pobre. Aí tem um microcrédito, que é curto prazo, tal, então deixa o miserável pagar mais caro e os que têm condições pagam menos, que é o FNE, por exemplo. Tá certo? E o intelectual, o ativo intelectual, que é o capital humano, é a escola pública de qualidade. Isso agora a gente está priorizando mais, está tendo uma preocupação dos governos, e foi uma estratégia já tardia do Brasil, porque já nos anos 50, quando ele já pensou no modelo de industrialização, ele já poderia ter pensado nessa estratégia. E aí a acumulação maciça de capital humano, que é formar a mão de obra qualificada. O crescimento econômico, ele é extremamente importante. Você só pode pensar em combater a pobreza se realmente houver crescimento econômico. Daí porque o governo ele fica preocupado com a taxa de crescimento da economia. Quer dizer, uma economia que cresce a 2%, 1,5%, ela tem mais dificuldades em combater a pobreza. E aí por isso que tem essa preocupação. Questão da inovação tecnológica, mostrar só, quer dizer, um estado pobre ou uma região pobre, ela não tem essa cultura de inovação tecnológica. Aí eu trouxe uns dados para mostrar para vocês. E essa integração internacional também, ela é fundamental. Quer dizer, antigamente, pensava-se que uma economia, quando era fechada, ela tinha mais capacidade de melhorar o bem-estar da população. Hoje, todos os dados mostram, né, as experiências mostram, que um país, quanto mais integrado internacionalmente, mais ele tem condições de melhorar o bem-estar da sua população. E aí, vamos aos números. Eu queria começar com o padrão de crescimento demográfico. O Ceará hoje, né, praticamente, logicamente tem um crescimento aí vegetativo de 2010 para cá. Eu estou pegando os dados do censo, porque é o último que a gente tem de forma mais consistente, né? Agora em 2015 o IBGE vai fazer a contagem, mas o dado mais assim de censo mesmo, que foi feito, foi esse de 2010, e aí a gente tinha essa participação. Tá? A nível de Brasil é em torno de 4,5%, 5%, e no Nordeste a gente detém 15%. Vocês imaginam, o Ceará ele participa com 4,5% da população do Brasil e tem 2% da renda. Então, há um desequilíbrio aí em termos de muita gente para pouca riqueza existente no Estado. O dado positivo é que
essa taxa tem decrescido ao longo dos anos. Se a gente imaginar de 2004 até 2012, são os dados do IBGE. Os dados do IBGE, a gente vê que em todos os níveis, tanto na dimensão nacional quanto na dimensão regional e estadual, há uma redução dessa taxa de natalidade, certo? Que está ocorrendo. Isso é bom. Agora, quais os estratos sociais que estão se beneficiando mais disso, né? Essa redução aí? Porque as pessoas mais esclarecidas, a mulher mais esclarecida, a mulher que vai para o mercado de trabalho, ela tende a realmente ter menos filhos. Mas se chegar na maior parte desse povo pobre, essas mulheres mantêm a mesma taxa de 4, isso é que é o ruim. Porque é complicado, elas não vão ter condições de dar uma educação adequada, e isso se concentra mais nesses estratos sociais mais pobres da sociedade, e que está mantendo aí isso aí vai ter um problema, e eu vou mostrar para vocês que problema é. Se a gente for olhar do ponto de vista de macro-regiões, e aí vocês veem aqui, que é a região metropolitana, que apresenta a maior variação no período, né, de 2000 a 2010, e essa região do litoral oeste aqui, é a região de São Gonçalo de Amarante, tá certo? A população, as pessoas migram para aquelas áreas que têm apresentado maior dinamismo econômico, isso é um processo natural. Onde tem maior crescimento, as pessoas vão para lá. Como essa região daqui, do litoral oeste, está tendo essa explosão de investimentos, né, de possibilidade de crescimento, as pessoas tendem a migrar, razão porque ela está apresentando. O grande problema, isso aí, ainda não tem, a gente sempre fica adiando as soluções, e quando toma é de forma tardia. Hoje já está começando a ter problemas de muita gente indo para lá. Como você vai organizar esse povo, do ponto de vista de moradia e tal? Estão tendo essa preocupação, mas não está tendo em seus conjuntos das prefeituras, principalmente São Gonçalo e Caucaia, de fazer um plano diretor que transcenda ao município para organizar essas populações e evitar que ocorra o que ocorreu no SUAP. Que no futuro, por exemplo, a CSP hoje está empregando em torno de 15 mil trabalhadores, mas quando tiver em operação vai ser 4 mil. E esse povo que foi para lá, que está lá morando hoje, boa parte, vai para onde? É a favela. São as futuras favelas que vão estar sendo instaladas nessa região. E a outra região que cresce bem também, essa região aqui de Sobral, Ibiapaba, também Sobral, está tendo um crescimento bom, porque a gente vai ver que é uma cidade que tem crescido bastante nos últimos anos, e aí tende naturalmente a atrair mais trabalhadores que vão em busca de melhores condições de vida, e renda e trabalho. Então, se olhar os municípios daqui do estado do Ceará, a taxa geométrica, a gente vê que todos cresceram. Agora, o que chama a atenção é esse município aqui de Cascavel, que cresceu. São Gonçalo, eu já disse por quê, tem uma taxa maior. Todos os outros registrou queda, né? Todos registraram queda, né? Agora, esses três aqui, Quixadá, Cascavel e São Gonçalo, eles tiveram esse crescimento diferenciado dos demais municípios. Quixadá aqui, quem é que pode dizer por quê? O governo fez, a Petrobras se instalou lá, então houve um investimento forte, né, do investimento público importante, e aí tende a atrair também trabalhadores para lá, para essa região. Aí são os 10 municípios que mais cresceram, a gente vê que quase todos eles estão localizados na região metropolitana de Fortaleza, o povo migra, né, as pessoas migram ainda para a região metropolitana, e os 10 municípios que menos cresceram, né, em termos populacionais, que são justamente os municípios mais pobres. Até hoje não consegui entender, foi Guaramiranga, porque Guaramiranga, ele é uma economia muito focada nos serviços, né, de hotel, de turismo, mas, de qualquer forma, você vê esse comportamento aqui em termos de população, até porque as pessoas que vão para lá moram aqui em Fortaleza. Talvez por isso explique que as pessoas prefiram não morar lá, é próxima, né, então não é uma cidade que as pessoas prefiram para morar. Densidade demográfica, em função desse crescimento e dessas migrações internas que ocorrem, a gente vê Fortaleza que é uma cidade que no âmbito nacional tem a maior densidade demográfica, tá certo? Então esse processo migratório, gente, ele contribui para formar esses adensamentos demográficos de forma totalmente desordenada. Imagina, 20 anos atrás Fortaleza não tinha 100 favelas, hoje tem mais de 700 favelas.
tá certo? Quer dizer, em 20 anos você cresceu essa quantidade de pessoas vivendo em condições subnormais. Então você está só... Essas pessoas, o Estado não chega lá nessas áreas, tá certo? Então, a gente não tem plano diretor adequado para você organizar essa população. Você não tem hoje capacidade de atender às demandas que são geradas por essas pessoas que estão indo para essas regiões. Quer dizer, a população da cidade cresce num ritmo tão grande que o poder público é incapaz de atender às novas demandas que são geradas nessas áreas. Tá certo? Formou uma favela aqui, você tem que fazer rua, tem que fazer iluminação, tem que dar escola, tem que fazer hospital. Então, como o ritmo é muito maior, muito mais intenso, a prefeitura, que é a responsável, ela fica praticamente incapaz de prover serviços adequados para essa população. E aí esse povo tende a migrar para a marginalidade. Certa vez eu conversando com um rapaz que mora no Dendê, o Dólar onde foi, na favela é próxima, e ele dizendo, olha, tio, aqui, ele tinha mais ou menos 16 anos. A expectativa de vida aqui nossa é 19 a 20 anos, quem sabe vai morrer depois disso. Porque o cara só tem uma tendência, ou vai para o tráfico da droga ou para o roubo, tá certo? 80% dos homicídios, vocês estão vendo aí na televisão, e eu digo isso porque eu tenho acompanhado muito as estatísticas de segurança. Vocês viram recentemente no Fantástico, divulgou uma estatística de um instituto lá do México. Foi a estatística mais furada que eu já vi na minha vida. Mais furada. Primeiro porque não tem fonte de informação. Diga isso sem querer defender governo, sem nada. Eu achava até que o secretário lá, o Servilha, ele poderia ser um pouco mais enfático e dizer, olha, está furado isso aí. Porque de onde foi que eles tiraram esses dados? A gente, lá no IPES, vocês viram que o governador ontem inaugurou um sistema de bonificações para os policiais, né, quanto mais roubos ou criminalidade for reduzida, eles vão ter um bônus. E aí foi lá a gente que fez o trabalho e eu tive acesso a algumas informações sobre criminalidade aqui do estado do Ceará. Então, 80% dos homicídios que ele ocorre em função, esse povo pobre, jovem, né, de 17, 18 anos a 25 anos de idade, envolvido com tráfico, e mora na periferia. Tá certo? Então, quase tudo. Se você resolvesse esse problema da juventude, você reduziria drasticamente as estatísticas de homicídio aqui no estado do Ceará. Não é só reprimir, não. É porque a gente acha que é reprimir também, mas eu acho que também tem que dar mais condições sociais para essa população. E aí é um dado interessante. Se você olhar aqui, de 2000 para 2010, você tem aqui a população de 0 a 14 anos, 15 a 64 e maior de 64 anos. Esses estratos, que normalmente um país, para ele ter um desenvolvimento sustentável, ele precisa ter a população nesse nível aqui, de 15 a 64 anos, que a gente chama população economicamente ativa. Essa população aqui é que sustenta essas duas, de 0 a 14 e maior de 64. Então, todo o país, ele tem uma preocupação com a quantidade de pessoas que está nesse extrato aqui. Por isso que a gente chama de taxa de dependência. O que é a taxa de dependência? É a soma desse extrato aqui, mais esse dividido por esse. Então, enquanto um país, e aí é o que a gente chama de bônus demográfico, nós estamos vivendo um bônus demográfico, o Brasil vive esse bônus demográfico porque essa taxa de dependência está caindo. Se ela está caindo, significa que a gente ainda tem mais jovens ingressando no mercado de trabalho. Então, de certo modo, você está garantindo pessoas para o mercado de trabalho que vai suprir, vai gerar um desenvolvimento adequado para garantir a sobrevivência dessas outras. Já na Europa, por exemplo, alguns países eles estão incentivando as mulheres a ter mais filhos, porque essa taxa daí, ela começou a subir. E eu vou mostrar a vocês a inflexão que vai ter no Brasil, que vai ser em 2027, 2028. Aí acaba o bônus demográfico. A gente vai ter uma população altamente envelhecida e a gente ainda não tem políticas para atender essa população. Então, dois argumentos interessantes que tira dessa tabela aqui. Primeiro, hoje a gente já começa a sentir, em termos de política educacional, o governo sobrando mais recursos para ele investir em educação fundamental. Por quê? Porque o jovem nessa faixa de idade aqui está caindo. Então, antes tinha, um exemplo, 1.000 matrículas, caiu para 800. E ele criou uma infraestrutura para 1.000. Mas só tem 800. Então, vai permitir que aqueles recursos que ele recebe lá do Fundeb, que ele tinha que aplicar nesses alunos matriculados, ele vai melhorar o salário do professor, ele vai investir na infraestrutura da escola. Então,
daqui a uns 3 a 4 anos, gente, isso aí é médio prazo, né? A gente vai ter condições de melhorar a qualidade do ensino, que a gente tanto quer. Tá certo? As escolas públicas vão ter recurso suficiente para poder você investir na qualidade das escolas públicas. Por outro lado, que é o lado negativo, é isso aqui, de maior de 64. A população está envelhecendo, está crescendo até maior do que os que estão diminuindo aqui. Isso aqui cresce mais do que os que estão saindo desse extrato. Então a população está ficando mais velha. E o que é que a gente tem de política pública para o idoso? Eu me lembro que demagogicamente criaram o Hospital da Mulher, como se a mulher fosse muito mais frágil do que o homem. Mas o idoso é que é bem mais frágil. Uma pessoa idosa, gente, quando você vai no hospital público, vai no HGF, vai no JF, você vê aquelas pessoas velhas sofrendo uma fila daquela. Então cria um Hospital da Mulher, que não tem essa diferença toda em termos de produtividade em relação ao homem, mas não cria o Hospital do Idoso. Então a gente não tem, hoje, quem tem pessoas idosas, em família, sabe das dificuldades que tem para se achar cuidadores, para se achar um hotel adequado para hospedar as pessoas. Então a gente não tem política pública, nem faz planejamento para pensar no envelhecimento que está ocorrendo na população brasileira, do estado do Ceará também. E aí é o dado que eu mostrei, eu botei amarelo aqui para chamar a atenção, que é nesse ano aqui que você inverte, você tem aqui mais da metade dos velhos, se você dividir esse, mais de 64 por jovem aqui, nesse ano aqui você tem uma inflexão no perfil da população brasileira. Então, a partir daqui, você vai ter a população idosa maior do que a população dos jovens. A taxa de envelhecimento, que é essa aqui que eu vou mostrar, vai estar maior do que a razão de dependência, tá certo? A tendência é essa daqui, tá certo? Essa taxa de envelhecimento aqui, que está crescendo, e a razão de dependência que cai, mas a partir de um determinado ano ela começa a subir. O que é ruim dessa razão de dependência é aquilo que eu falei, tá certo? Que aí a gente vai ter que começar a se preocupar na reposição da população, para você também não criar um problema em termos de desenvolvimento. E aí vamos ao nível da atividade. Eu esqueci foi de marcar o tempo aí. Você está marcando o tempo, amigo, que ele deu um período? Então, pessoal, o PIB do Ceará é em torno de 105 bilhões de reais, tá certo? Está dito aqui, ó, esse valor aqui em 2013. A gente, na verdade, quem calcula o PIB do Estado somos nós, que temos uma parceria com o IBGE, e aí a gente faz esses dados. Os dados, na verdade, a rigor, o último dado é 2011. Tudo isso aqui, 2012, 2013, ainda são previsões, porque a gente não legitimou ainda com o IBGE. O IBGE ele manda os estados fazerem os dados dele, calcular os dados de PIB, mas depois eles calculam em sintonia conosco e aí divulgam o dado oficial, porque o IBGE é o órgão de estatística oficial do Brasil, então tem que ser por ele. Isso aí tem uma repercussão importante em termos de FPE, de FPM, então o governo tem maior cuidado com esses dados estaduais. Por isso que tem que legitimar com o IBGE, porque senão cada estado ia querer, porque a distribuição do FPE é inversamente ao PIB, diretamente à população. Quanto maior a população, quanto menor a renda, mais FPE ele recebe. Então, normalmente o estado ou o município tende a querer subestimar o valor do PIB, para poder receber mais transferência constitucional. Vocês sabem que 80% dos municípios sobrevivem com transferência, não tem arrecadação própria. E aí o do Brasil, a gente cresceu de 2002 para cá, você vê a baixa participação, né? Na população é 4.000%, e no PIB a gente chegou em 2013 a 2,21%. Ainda é muito baixa, gente, muito baixa essa participação. Então, efetivamente, por mais ilusão que a gente crie, nós somos um estado pobre. Tem muita dificuldade aí, não adianta imaginar, é um pobre. E aí é importante a gente ter estratégias de desenvolvimento de longo prazo. Não basta só ficar pensando no curto prazo, até porque às vezes a gente pode seguir caminhos errados. Tá certo? Aí a evolução da taxa de crescimento, o Brasil, quer dizer, a gente tende a crescer normalmente em taxas superiores à taxa nacional, tá certo? Até porque a nossa base, como a base é pequena, a gente tende a crescer bem mais, né? Isso é lógico. Os Estados Unidos jamais vão poder crescer 5%, 6%. Por quê? Porque é uma economia muito grande. Então, ele já está com quase todos os seus setores já preenchidos. Então, é mais complicado você imaginar uma economia dessa crescer a uma taxa elevada do que o Brasil, que ainda tem muitas áreas ainda para serem, né, exploradas. Aí o crescimento acumulado de 2007, né, a 2013 é o governo Cid Gomes, 35,41 contra 26,89 do Brasil. E aí,
Quer dizer, essa participação de 2 nós só conseguimos aqui, lá por volta de 1964, 65, o governo Virgílio Távora. Nunca, porque tem um esbarro que a gente não passava de 2% na participação do PIB brasileiro. E aí a gente chegou só nessa época aqui a mais de 2%, que era o governador, na época lá, o Virgílio Távora. Então, desde 64 que o nosso PIB ele sempre ficava patinando não, ele ficava limitado de participação no PIB nacional a 1,90, 1,95 do PIB brasileiro. E aí a estrutura setorial. Então, a gente vê o setor serviços, e eu vou mostrar para vocês, dentro do setor serviços, quem é que está respondendo pela a economia do estado de Ceará. A indústria, que no caso, ela foi participação, e a agricultura, até por problema de natureza, é uma agricultura difícil, tem as adversidades climáticas, e aí ela tem uma baixa participação do PIB, e o que é mais grave, a taxa de ocupação é elevada. Se eu comparar o PIB, que é a renda que o setor gera, com a população ocupada, que é em torno de 30%, então a gente vê, o setor agrícola tem 30% do pessoal ocupado do estado e gera uma renda só de 4,5%. Então, o que é que está por trás disso? É um setor, gente, que predomina aquela cultura da subsistência, muita gente é ocupada com culturas de subsistência, baixa produtividade, aí por isso que gera pouca renda. Tá? Então, é grave isso aqui, isso é grave, gera muita renda e com muita gente ocupada. A indústria, o que está sustentando aqui o setor industrial, porque o setor industrial ele contempla a indústria de transformação, a construção civil, a energia elétrica e o SIUP, que é o Serviço Industrial de Utilidade Pública. Mas o que vem sustentando mesmo a indústria aqui é o setor de construção civil e os serviços industriais de utilidade pública, que é abastecimento d'água, energia, gás, que na verdade são concessões públicas, são certos monopólios que garantem uma renda para a manutenção desse ritmo de crescimento do setor, porque todo mundo utiliza esses bens. Então, e no âmbito dos serviços mesmo, hoje o que vem garantindo são as atividades turísticas, tá certo? Que aí ela vai influenciar o transporte, a alimentação, a hospedagem, porque o turismo, o fluxo turístico, o impacto, por exemplo, que o centro de eventos trouxe nesse setor aqui é grande. É grande, gerou muito mais emprego, gera mais renda para o estado de Ceará. Então, esses empreendimentos que servem para atrair o turismo, eles vão ampliar e consolidar ainda mais essa participação do setor serviço na economia do estado. Então, dentro da indústria, o que eu falei, a construção civil é quem vem mantendo o ritmo de crescimento da economia, tá? Esse boom imobiliário e os investimentos públicos. A gente viu que o Estado fez muitas obras, né, muitas obras de construção civil, as adutoras, estradas, hospitais regionais, então tem grandes empreendimentos, centro de evento, o aquário, são esses grandes empreendimentos que vão estimular a construção civil. Agora, a indústria de transformação, ela perdeu. E eu considero, no âmbito da economia, o principal setor, gente. O principal setor da economia é a indústria. A indústria, de modo geral, e especialmente a indústria de transformação, porque a indústria de transformação responde por 60% da renda do setor industrial. Tá certo? E por que é importante a indústria? Porque ela incorpora mais inovação tecnológica. As grandes inversões, as grandes inovações, elas ocorrem no âmbito da indústria de transformação. E dada a rede de relacionamentos intersetoriais dessa indústria, ela permite irradiar essa melhor produtividade para outros setores da economia e você termina melhorando a produtividade econômica de modo geral e influencia o crescimento econômico, aumenta o crescimento econômico. Não é à toa que esses países mais desenvolvidos, eles investem tanto na melhoria de produtividade, seja inovação tecnológica, seja mão de obra qualificada. E aí os serviços, né? O setor comércio, ele tem uma participação extremamente importante. Por que o comércio ele tem essa participação importante e desenvolveu muito? As atividades de comércio, ele hoje vem sendo, no caso do Nordeste, do Ceará especificamente, ele vem sendo influenciado muito por esses programas de transferência de renda que o governo faz. Se vocês olharem esses municípios pobres, o que existe de mercearia, o que existe de supermercados, é uma coisa impressionante. Às vezes tem quarteirão que tem 2 ou 3, porque o povo eles recebem aquela transferência e vai consumir, vai comprar nesses supermercados. E isso aí é que tem estimulado as atividades de comércio aqui no caso do Ceará. Os transportes também aumentaram aqui, 3,8% para 5,8%. Os transportes é muito decorrente do fluxo turístico do estado do Ceará, que se mantém relativamente elevado.
E outra atividade, aqui é a administração saúde, aqui é a administração pública, principalmente, tá certo? Que ela se mantém com um nível razoável de crescimento. Quando a gente olha, gente, aquilo que eu falei, você tem aqui 20 municípios com 76% do PIB do estado do Ceará. A distribuição espacial da riqueza, no interior do Ceará, você vê basicamente, você vê ali Sobral, Juazeiro do Norte, ali Iguatu, mais ou menos, mas a grande parte do PIB do estado está na região, ainda hoje, né, se você olhar, está na região metropolitana de Fortaleza. A gente não pode manter o estado com esse perfil distributivo da riqueza, da economia. O grande desafio para qualquer governo vai ser justamente você quebrar um pouco. Quer dizer, é complicado, né, você gerar riqueza mais assim, longe da região metropolitana. Você tinha que construir uma forma de você fazer, dotar essas economias com os fatores locacionais relevantes para atrair o setor privado. Tá certo? Dotar com infraestrutura, dotar com hospitais, por exemplo. Eu acho que esses hospitais regionais, eles vão, de certo modo, quem viaja ali para o lado de Quixaramubim, por exemplo, vê o hospital entre Quixadá e Quixaramubim, um hospital enorme que está sendo construído, porque quando você faz um hospital desse, você vai gerar novas atividades ligadas à área de saúde. Então, a cadeia da saúde, ela é extremamente importante, assim como a gente já vê lá em Juazeiro, o Hospital Regional do Cariri, que está gerando muitas outras atividades ligadas ao setor de saúde. Os 20 menores são esses aqui, tá certo? Normalmente, eu não gosto muito de economia. Eu sou economista, já trabalho desde os 15 anos de idade lá no Banco Nordeste. Eu entrei 15 anos lá no ETN, trabalhei 30 e tantos anos no ETN. Então, sempre vi que a economia, gente, ela não explica por que a gente não se desenvolve, tá certo? Onde é que está o problema nosso aqui? A meu ver, né, lógico, está na questão institucional. É a forma como nós nos organizamos. E aí, como a sociedade é um conjunto de regras, normas e instituições que movem e que orientam os comportamentos individuais das pessoas. Aí, quando você olha assim, as instituições no Brasil, as leis, como é que funcionam, os nossos gestores públicos, o espírito empresarial, a capacidade das empresas, você olha assim, pegando uma coisa bem mais específica, as gestões municipais, né, qual os prefeitos que a gente tem? É triste. A realidade é triste. Se você olhar a gestão municipal no estado de Ceará, é terrível. Então, não adianta eu trazer 1000 elucubrações do ponto de vista político, quando do ponto de vista institucionais, as leis. Eu acho terrível, gente, quando eu vejo. Hoje mesmo, foi ontem, né, que saiu até no Jornal Nacional, o Ceará aqui, os camelôs estavam invadindo um espaço público, aí o Estado vai lá, e tem que tirar, gente, tem que respeitar a decisão da maioria. Tá? É um direito do cidadão, de modo geral. Não é aquele cara que está precisando do emprego e tal, mas não pode ter uma lei, uma regra orientadora que as pessoas não podem ocupar um espaço público. É o caso das barracas da Beira-Mar, por exemplo, que ali eles privatizaram a praia. E ninguém faz nada, não existe lei. Então, a nossa sociedade, e aí eu vou dar outro exemplo terrível, que é os tribunais de contas, é o governador que indica. Como é que tu vai indicar um órgão para fiscalizar você e é teu amigo? Então, a nossa sociedade é mal organizada. Então, não é a economia que explica o desenvolvimento. O nosso Congresso, gente, ele está piorando cada vez mais. Se você olhar as lideranças políticas do nosso Estado ou da região, que estão no Congresso, dá dó. Dá dó. Eu já trabalhei muito tempo como assessor parlamentar do banco na região, e a gente vê, e todo mundo sabe disso. Quem trabalha lá ainda hoje vê, isso aí já tinha, eu estava conversando um dia desse com um senador, ele estava me dizendo, meu filho, eu conversei com o Ulisses Guimarães, ele tinha dito, olha, a tendência é ir piorando. É ir piorando esse congresso, e a gente vê as nossas lideranças, em 5 minutos. Agora, você está contando tempo? E eu perguntei. Então, aí são os principais centros urbanos, pessoal, ó. É esses aí, é Sobral, tá, só no mapa para a gente visualizar melhor, vou correr um pouquinho. E aí, para cá para o Nordeste, olha o Nordeste aqui, quantos dos investimentos privados estão previstos para cá? 7%. Quer dizer, ninguém quer investir aqui é para o Nordeste, né, em comparação com o resto do Brasil. Só 8%, isso aí foi tirado lá do Ministério do Desenvolvimento, onde os empresários estão querendo investir. Só 8% vinha para cá para o Nordeste. Né? É terrível esse quadro, em termos de investimentos privados. Ver aqui outras importantes, é o comércio externo. A gente aqui, se vocês olharem, a gente está tendo um crescimento maior das importações, justamente porque a gente está importando muito bens de capital aqui no caso do Ceará. As importações estão crescendo mais do que as exportações. Mas as nossas exportações caíram. A participação, se você olhar aqui, comparar de 2002 para 2013, houve uma queda.
Tá? Então, significa que nós estamos perdendo competitividade, gente. Daí porque é extremamente importante a inovação, você criar mais competitividade na economia, para poder você permitir que os nossos produtos eles possam competir de forma mais, né, eficaz no comércio. Aí são os principais produtos. Calçados é o nosso e vem mantendo isso aí há não sei quantos anos. É o principal produto da pauta de exportação. Nós respondemos por 26% da pauta nacional. Aí são os outros. Gente, isso aí é renda domiciliar per capita, que cresceu, a gente não pode negar. O desemprego, a taxa de desemprego caiu de 7,3 em 2001 para 5,7. Praticamente a gente está numa economia. Hoje, gente, quando eu vejo aqueles jovens no sinal, eu acho terrível aquilo ali. Porque quem quer trabalhar tem emprego, tem muito emprego. Prova disso é isso, que a gente está com uma taxa baixíssima. Tem muitas oportunidades de trabalho, só não trabalha quem quer. E eu vi um dado interessante, que muitos jovens não estão mais querendo trabalhar. Ele não tem a expectativa, o egoísmo, né, no bom sentido, de crescer na vida, de ter uma mobilidade social. Para ele se contenta com o dinheirinho do dia dele lá, o que deu o café, ou deu a cachaça dele, pronto, aquilo satisfaz. Então, a sociedade progride, ou ela enriquece, na medida que as pessoas têm o egoísmo de querer acumular, que é o processo de acumulação capitalista, querer crescer. Todas as pessoas, então isso gera riqueza. Mas no momento que você tem o jovem, ele diz, eu estou bem aqui, eu roubo ali, ou eu com o dinheirinho que eu recebo do Bolsa Família, eu vivo bem, então isso é terrível, porque vai gerar um estrangulamento, né, em termos de crescimento econômico. A taxa de pobreza caiu, né, de extremamente pobre, de 22 para 8. Aqui são os pobres, né? Caiu de 48 para 21, caiu pela metade. Isso aí o índice de Gini caiu, a desconcentração aumentou, o crescimento da renda domiciliar per capita. O extrato mais pobre teve uma renda maior, cresceu nesse período de 2007 a 2012, cresceu bem mais do que os mais ricos. Então, contribuiu para essa redução da desigualdade. Aí são os empregos também, que são dados que o Nordeste ele teve um crescimento importante, 18, a participação, né? Aumentou de 16 para 18. O Ceará também cresceu a participação em termos de empregos formais. Os vínculos formais para os setores, quais são os setores mais empregadores? A gente vê que destaca aqui a administração pública, teve queda, a administração pública está aqui, 23 para 18. Teve queda daqui, a variação, mas teve uma variação, não foi menos, né? Então, registrou. Mas dos que cresceram mais, aqui é serviço, como eu falei, que aumentou a participação, comércio, que aumentou a participação. Os indicadores sociais, aí são os IDHM, nós estamos numa posição, em termos de IDHM, né, que é um de renda e 2 sociais, né, que é educação e longevidade, nós estamos na 17ª posição, né, a nível nacional. Primeiro é Distrito Federal, depois São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, nós ainda temos uma longa estrada para percorrer, para melhorar, né, o padrão de vida. Isso aí, gente, é responsabilidade de todos nós, não é só do poder público, não, é do setor privado. E aí os 10 maiores e os 10 piores. Normalmente, gente, quando você vê aqui esses 10 piores municípios, se vocês observarem, e aí voltando àquela questão que eu acho que é mais de natureza institucional, esses municípios são dominados pelas mesmas oligarquias políticas há 300 anos. É uma famíliazinha que domina ali aquele município, e aí o município permanece. Eu não sei se vocês viram um dia desse, foi ontem, estava vendo um programa na Globo News, e era um prefeito de Milagre, lá no interior do Maranhão. Ele contratou uma empresa para fazer hospital público lá, e ele deu 1 milhão e tanto, e o dinheiro não apareceu e nenhum hospital foi construído. E ele dizia na maior cara, olha, eu vivo cobrando a empreiteira, mas ele não quer fazer, não dá justificativa, sabe, não sei quantos anos. Eu disse, gente, o cara desse é prefeito. E assim ocorre nos nossos municípios e talvez até nesses aqui que estão aqui, tá certo? Taxa de analfabetismo, ela caiu nas 2 áreas. Pobreza e extrema pobreza, eu já falei também, já muito aqui, é só para mostrar que houve uma queda também. A desigualdade, ela caiu. No Ceará, nós ficamos no ranking em termos de variação, 18º lugar, né? Outros estados apresentaram uma variação do índice de Gini bem maior do que a nossa. Aí, ciência e tecnologia, só para mostrar os percentuais, a gente vê que os estados, como São Paulo, por exemplo, ele gastou em 2011 4,34%, né, das receitas totais com ciência e tecnologia. Então, eles têm essa preocupação, né? O estado ele é mais desenvolvido e ele tem essa preocupação. A gente evoluiu também, gastou um pouco mais, mas relativamente, até porque São Paulo tem mais autonomia financeira do que o nosso estado, e aí pode investir mais nessa área. São os investimentos em pesquisa e desenvolvimento dos governos estaduais, né? A gente cresceu muito em relação a 2000, caiu em relação a alguns anos, mas
E aí o Sudeste também caiu. E aí é só ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? A relação do Nordeste, quanto ele gasta em valor, com comparação com São Paulo, com o Sudeste aqui, que é bem maior, é quase 20 vezes o que se gasta aqui. Enfim, pessoal, é o número de mestres e doutores, a nossa participação ainda estamos no 18º lugar. Então, essa parte da ciência e tecnologia, ela também é crucial para o desenvolvimento econômico, que é um dos fatores limitativos para a gente alcançar o crescimento econômico. Então, para concluir... Oi? Então, a conclusão aqui, os principais fatores impeditivos é esse aqui: inserção expressiva no semiárido, que a gente faz com que a agricultura seja uma agricultura difícil de se trabalhar. A gente está sempre submetido às adversidades climáticas, como agora, então a gente não tem condição, que está mantendo, de certo modo, a produção de grãos. Houve uma queda considerável, e o que manteve, de certo modo, a produção agrícola no estado do Ceará foi a fruticultura irrigada. Qual é o problema da fruticultura irrigada? São poucos produtores em grandes áreas, mas o que predomina aqui no estado do Ceará são minifúndios. Então era para a gente valorizar, e o estado tem, eu acho que o secretário tem essa percepção de valorizar mais os produtores, os mini produtores, a produção familiar, e isso aí ótimo. Agora que ele veio dizer 20 minutos. Então tinha muita coisa, mas então a agricultura familiar poderia ser, mais valorizada, e a tendência é essa, você valorizar mais a agricultura. Alguns colegas assim, vamos retomar o algodão, por exemplo. Por que o algodão não volta mais? Porque não tem mais competitividade. Hoje a grande produção de algodão, antigamente era o ouro do sertão, né, era visto como ouro do sertão, hoje está nos cerrados, né? Bahia, Piauí, Maranhão, estão produzindo muito algodão, e aí para a gente produzir naquela escala tradicional, antiga, não tem mais. O custo hoje de produção é muito maior do que o preço que ele vai alcançar no mercado. O baixo nível educacional da população, com a restrita qualificação da força de trabalho, o insuficiente grau de integração da estrutura industrial, tá certo? Você observar, gente, boa parte da indústria que veio para cá, para o Ceará, são indústrias de baixo valor agregado. É alimento, é bebida, são indústrias ubíquas, né, que estão em quase todos os municípios, mas ela não tem uma capacidade de integração, mesmo a Grandene dessa lá que está em Sobral, ela gerando 20 e tantos mil empregos, tudo que ela compra é de fora. Então, ela poderia internalizar mais a cadeia dela de relacionamentos a nível interno, mas são setores que não geram efeitos estruturadores a nível local. Boa parte dessas indústrias que estão vindo para cá, elas terminam se relacionando, então gera um vazamento de renda muito grande que não consegue internalizar. A mesma coisa lá do complexo do CIP. A gente não está se preocupando, mas eu peguei um dado lá da Secretaria da Fazenda, o que o governo injeta lá, ele vaza. Porque mais de 60% do que está sendo comprado lá no complexo é de fora. Não tá sendo internalizada essa renda que está sendo jogada lá. O ICMS mesmo é muito superior, o que o Estado arrecada em termos de ICMS é 10 vezes mais do que o governo gasta lá na região do complexo. Então, são esses vazamentos que prejudicam a dinâmica econômica local. Então, você não gera um efeito cumulativo que vai mudar o perfil. Então, eu até me assusto, porque um dia desse eu fui olhar um loteamento que fizeram bem pertinho do porto lá, não sei o que, do Pecém e tudo. Gente, aquilo ali vai virar um espaço degradado, o cara cobrando 200 e tantos mil num lote, vai de 15 por 30 e tantos. Aquilo no futuro, ali vai ser área degradada, porque não tem no mundo todo, experiência de mundo, aquelas áreas que são retroáreas de porto, elas tornam-se espaços degradados. O que vai melhorar é mais longe, lá para São Gonçalo. Mas aquela regiãozinha ali no entorno do porto, ali vai virar espaço degradado, e é arriscado você ter empreendimentos naquela região. Reduzida a capacidade da economia estadual em gerar absorver tecnologia, né, a competitividade do setor produtivo. A gente tinha que estabelecer uma estratégia. A gente tem as câmaras setoriais, eu acho que poderiam ser, não sei se vocês conhecem aqui as câmaras setoriais que existem lá, são vários setores lá sobre tutela lá da FIEC. Mas é subutilizada, quer dizer, a forma de funcionamento poderia ser aperfeiçoada e melhorar. Eu acho terrível a ADES ficar negociando com o empresário. Quer dizer, chega um empresário aqui, eu vou negociar um incentivo, o terreno, isso não existe.
Você tem que negociar uma estratégia para o setor. Qual é a estratégia para o setor de saúde, gente, de longo prazo? Qual é a estratégia para o setor, um setor que seja de alto valor agregado, setor farmacêutico, químico, etc. Então, não pode estar negociando, eu acho que isso aí é terrível, empresarialmente, de forma micro, com o empresário negociar incentivo, terreno, essas coisas. A debilidade do mercado interno, por quê? Porque nós temos uma renda altamente concentrada. Então, o mercado consumidor, eu estava vendo outro dia, por que o preço de imóvel não baixa aqui em Fortaleza? E aí, eu estava demandando imóveis, eu fui ver, quando você observa os compradores de apartamentos de luxo, que Aldeota, Meireles, você vai ver que uma mesma pessoa compra 10 apartamentos dali. Aí é isso aqui. A gente não gera mercado interno. Quer dizer, quem está sustentando o setor imobiliário no Estado são essas 10 pessoas que estão comprando quase todas as construções dos apartamentos de luxo que tem aqui no Estado. Então, não é o mercado em si, a população de modo geral, que está, a oferta e demanda que está funcionando aí nesse sistema, daí porque eu acredito que ainda pode ter, possivelmente, uma bolha nesse setor. Deficiente dotação de infraestrutura, e uma das coisas positivas do governo foi justamente essa dotação de infraestrutura, de hospital, de estrada, de transporte, e aí é um atraso que a gente está tentando recuperar, e como sempre, termina sendo muito mais complexo você resolver essa questão assim, a curto prazo ou num governo, porque já vem já de década de 60 para cá, já desde quando o governo fez o modelo de industrialização, lá do pós-guerra, começou o Getúlio, o Juscelino, os governos militares com os PNDs, que eles optaram, olha, vamos optar pela industrialização, e vamos fazer a urbanização. Foi totalmente desordenado esse processo. Não houve um planejamento de você estruturar todo esse crescimento esperado. O Brasil cresceu do pós-guerra até o final da década de 70, foi uma das maiores taxas médias de crescimento do mundo, gente. Era a China daquela época, o Brasil. Do pós-guerra até o final de 70, o Brasil era a China, que hoje é tão valorizada por aí. O Brasil era a China daquela época, até o final dos anos 70. A grande concentração espacial da estrutura produtiva, que é isso que a gente viu do PIB, a gente tem a base produtiva do Estado é muito concentrada na região metropolitana. Elevada concentração demográfica em poucos centros urbanos do Estado. Eu diria, essa questão demográfica é fundamental, e aí a gente tinha que pensar, e é difícil isso aí, porque a gente não valoriza espaços públicos. Não sei se alguém conhece Santiago, do Chile, tem a Plaza Itália, lá no centro de Santiago. Quando você imaginasse ali a Avenida Paulista, e você pegasse 17 hectares ali no entorno da Avenida Paulista, fizesse uma praça pública. No Brasil, isso não seria jamais permitido, porque os empreendedores, isso aí é outro problema de natureza institucional, as políticas públicas, elas beneficiam a minoria, é um poder influente que se apropria das políticas públicas. Isso aqui no Brasil e no Ceará ocorre. Entendeu? Não quero livrar o Ceará. É o nosso problema hoje no Brasil, essa apropriação das políticas públicas por uma minoria da população. E normalmente é para beneficiar. Então, se você olhar aqui no Ceará, a gente não tem espaço público. É difícil você ter para tudo que tem de espaço público, áreas públicas, eles levantam logo empreendimento. Não existe nenhuma valorização para... A gente tem um estado que tem sol, vamos valorizar o esporte, vamos valorizar a construção de áreas para as pessoas, de lazer para as pessoas, que são muito mais saudáveis isso aí. Não, ergue um prédio. Por quê? Porque o poder público, um exemplo, aquela área ali do polo gastronômico, da Vajota, ali tudo é ilegal, aqueles restaurantes. Cadê a lei? Tá certo? É uma fragilidade. Não adianta você consertar mais não, porque você não vai tirar o coco bambu dali nunca. Por quê? Porque tem as influências, vai mexer com aqueles restaurantes ali tudinho. Não vai, não mexe. Então a gente vive. A mesma coisa do Rio de Janeiro, como é que permitir aqueles morros se encher de casa lá? Né? As pessoas morarem em área de risco. Todo ano a gente vive a mesma situação e as pessoas voltam para a área de risco, e aí não tem poder público para reprimir isso aí. Então isso é terrível. A nossa situação são leis, são regras para orientar os comportamentos individuais que a gente não tem. O Estado ele precisa ter esse papel mais assim, repressor. E a gestão pública municipal, gente, eu acho que isso aí é um dos principais problemas que a gente tem. Eu acho que ainda tem um tempinho remanescente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, eu agradeço a atenção de vocês, coloco aqui à disposição. Adriano, Manuel, eu queria que você fizesse um comentário mais detalhado sobre a questão do índice de violência, né, que está todo mundo comentando, e você fez um comentário em cima, né, que discordava um pouco do cálculo. É exatamente o que você discorda, e se existe uma forma correta de calcular esse índice também.
Veja, quando a gente fala em competitividade, fala em desenvolvimento, eu acho que segurança pública tem a ver com desenvolvimento que afeta a competitividade, né, das empresas. É um elemento extremamente importante. A gente lá no IPES, a gente até discute, olha, não era para estar só no âmbito da polícia, não, segurança pública. Era para envolver, e aí o secretário está tendo essa percepção, até porque o secretário ele é da área trabalhou muito tempo, vem da Polícia Federal, ele trabalhou lá em Pernambuco com o governador Eduardo Campos, teve a experiência de redução de criminalidade lá, muitas ideias, né, que ele trouxe de lá, e está sendo aplicado aqui. A gente, na verdade, assim, uma opinião pessoal, eu acho, o próximo gestor, ele vai priorizar, não é que não esteja sendo valorizado, foi tentado, Ronda do Quarteirão foi uma tentativa, então, teve várias, a Academia de Polícia foi outra tentativa importante. Então, foram feitas várias ações que a rigor, elas resultaram em pouco efeito, né? A gente não está vendo criminalidade aí crescendo, isso é um fato, o próprio secretário reconhece. Aí, que fatores estão associados aí? Quer dizer, é um problema, assim, eu diria, de natureza multidimensional, porque envolve essa questão das favelas, envolve a questão, essas pessoas que vivem nessas áreas, não basta só colocar a polícia lá e você resolver, resolver a questão da criminalidade lá com repressão nessas pessoas. Precisa ter ação de educação. Agora, a lei tem que funcionar. Eu estava vendo aí, conversando com um policial, e ele está dizendo, olha, a gente faz, quando prende o de menor, esse caso lá do Rio de Janeiro, que o cara puxou o cordão da senhora lá, a polícia mesmo disse, olha, muitos dele aqui, já prendemos 10 vezes e eles voltam para a rua. Por quê? Porque são de menor. Então, tem problema de legislação, eu diria, tem problema de priorização, eu acho que isso aí a gente poderia ter enfatizado já desde o começo, né? Eu conheci o secretário que se lembra do Gravatinha lá, então ele era muito de direitos humanos, então eu acho que tinha que ter um pouquinho mais, um perfil mais, eu diria assim, mais autoritário. Polícia ele tem que ser cidadã. Agora, você falar em polícia cidadã, não é polícia boazinha, não. Aquela coisa do trade-off, equidade. Às vezes, uma pessoa muito boazinha, numa sociedade altamente injusta, o cara que vive numa região pobre, ele se aproveita. Polícia cidadã, mas uma polícia dura. Se o cara erra e tem um comportamento, ele tem que ser punido. Eu não gosto muito dessa coisa do direito humano, que a gente, às vezes, alivia, tolera certos comportamentos que são ruins para toda a sociedade. E o que está havendo aqui na área de segurança pública é muita tolerância. Tem muita tolerância. O jovem, por exemplo, é uma delas. Por que a gente resiste, gente, tanto a discutir essa questão da menoridade? O cara que é menor não pode ser punido, tá certo? Então, aí está gerando muito, está contribuindo, é um dos fatores que contribui. Isso aí a gente tem um consenso lá. Que mesmo fazendo com essa política de bonificações, vocês têm acompanhado isso aí, os bônus, né, que o governo está dando agora para a polícia, mas em termos de resultado, tá certo? Agora, tem que melhorar a infraestrutura, tem que melhorar muito, delegacia, aumentar ainda mais delegacia e o contingente policial. Um dado aqui que eu ia até trazer, mas não deu para colocar, e nem queria, porque isso é um tema tão polêmico, isso vai ser objeto de campanha e vai gerar muita polêmica. O efetivo de policiais civis hoje está menor do que o que era 4 anos atrás, gente. Então, sem efetivo, você não vai resolver. Tem que aumentar o efetivo, tem que aumentar a polícia militar, tem que aumentar a polícia civil. Tem um dadozinho que o colega estava fazendo, em termos de policial civil e militar, nós estamos muito mais atrás do que Recife, por exemplo. Eles fizeram o concurso. E o governador se reunir sistematicamente, priorizar com o secretário, sabe? Porque isso aí é fundamental. Se não houver uma prioridade do gestor principal, aí não se resolve. Boa tarde. Tudo bem? Nos dados que o senhor apresentou em 2012 e 2013, nos dados do IPES, a gente percebe algumas gratas surpresas na indústria e em serviços, como, por exemplo, o transporte, que nos últimos 2 anos teve um percentual representativo de crescimento. Nas previsões de vocês, do Instituto, para 2014, 2015, 2016, quais são aqueles subsegmentos que tendem a despontar nesse quesito de percentual de crescimento? Seria manter o histórico de crescimento de 2012, 2013 ou tem algum subsegmento que tende a despontar? Pronto. A gente tem um trabalho que no site do IPES tem perspectivas para a economia cearense em 2014, que a gente já faz uma previsão. A tendência, até porque esse contexto nacional não é muito favorável, a tendência é de uma desaceleração esse ano, né? Vocês viram, o FMI já previu que ia ser 1,8%, mas a gente trabalha na possibilidade de 2,5%. Isso aí tem um rebatimento forte na economia cearense e termina prejudicando um pouco. Mas aí a gente acredita que vai movimentar mais a economia,
Primeiro, a administração pública ela é um elemento importante para puxar esse crescimento econômico. Essas obras, como a estimativa de investimentos públicos para este ano é recorde, né? 9 bilhões de reais que o governador já estipulou. Então, são essas obras, grandes obras que ele está fazendo e que vão ser mantidas agora neste ano. Eu não me lembro agora o valor específico, mas era em torno de 9 bilhões de reais. Historicamente, foi o maior investimento já previsto. Então, a economia vai ser puxada pelo setor público, até porque o mercado aqui nosso é muito incipiente. Quem puxa a economia é o setor público. Em âmbito setorial, privado, eu diria assim, o boom imobiliário vai continuar, tá? 2014, 2015, a construção civil vai continuar puxando, o comércio se mantém até por causa do ciclo político, em ano político, devido às transferências, esses programas assistenciais, ele vai continuar alimentando o setor de comércio, e esses grandes eventos que estão sendo previstos, a Copa neste ano e as Olimpíadas em 2016, eles vão influenciar muito o fluxo turístico. Quando você estimula o turismo, você vai ter impacto em outros setores da cadeia turística, de hotéis, de restaurantes e de transportes. Para a gente tem um prejuízo. Se você olhar o preço médio dos restaurantes em Fortaleza, é um dos mais caros do Brasil, gente. É terrível. A gente está pagando mais caro por causa desses turistas que estão vindo para cá. Houve uma intensificação do fluxo e aí termina tendo um rebatimento nos restaurantes. Tá certo? Então, eu diria assim, o perfil... Agora, uma coisa boa que a gente espera é a retomada da melhoria do setor industrial, da indústria de transformação. Tá certo? Que ela é o setor que vem sendo mais prejudicado. O que é a indústria de transformação? É têxtil, vestuário, calçado, alimentos, bebidas, são aqueles que... química, metal mecânico. Esses setores, a gente espera que eles melhorem, né, a produção física e aí eles vão retomar porque são fundamentais para o crescimento econômico. Então, obrigado mais uma vez.